Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Que Deus continue abençoando cada um de vocês. Hoje nós vamos meditar aqui um pouco na palavra de Isaías 43, que tem como título Só Deus resgata Israel. E diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Então, aqui, essa é uma passagem, né, que Deus está fazendo uma promessa de resgate a Israel. E nós sabemos que Israel passou por um período muito difícil, a nação israelita passou por um período muito difícil desde o princípio lá de Gênesis, quando houve aquela fome. E às vezes eu quero até entrar aqui num ponto muito importante, que eu observo que às vezes as pessoas falam assim, mas eu tô no Egito, mas se você tá querendo, às vezes usa um termo Egito no sentido de que é um lugar ruim, que é um lugar de luta, que é um lugar de escravidão. Sim, por um tempo foi, mas nós podemos observar que o estar no Egito, o Egito, ele não foi um lugar só de escravidão, ele não foi um lugar só de um período ruim, de humilhação do povo israelita. A primeira oportunidade que nós vemos desde Gênesis é que quando houve a fome, no Egito era que tinha abundância. Então, nisso, eu acredito que há lugares e momentos que é para você estar, e dependendo daquele lugar que você está, pode vir o fogo, pode vir a água, pode vir qualquer situação, mas aquilo não vai te abalar, não vai te atingir. Como diz aqui, quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Então, o que é que eu vejo aqui? Como eu estava falando, muitos veem o Egito como um lugar ruim. Usa até como exemplo, né, do Egito como um lugar ruim. Mas, o que eu vejo aqui? Eu vejo que quando Deus quer trabalhar em nós, há um momento para todas as coisas. E mesmo nós passando por situações diferentes, por adversidades na vida, Deus está conosco. Então, por isso que fala que quando nós passarmos pelas águas, o Senhor estará conosco. E pelos rios nós não vamos submergir, nós não vamos afundar. No Egito não é lugar só de luta. Estar no Egito, às vezes, significa salvação de vidas. Porque quando teve a fome, o único lugar que tinha comida foi o Egito. Desde a época de Abraão, nós podemos ver que quando Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão, ele foi passando, né? Ele saiu confiando no Senhor, acreditando na promessa que Deus mostraria uma terra para ele. E chega um momento lá em Gênesis, que eu não estou me lembrando agora o capítulo e o versículo, mas está em Gênesis que Abraão desce ao Egito. E é um momento de dificuldade. Aí é a primeira vez que nós vemos o Egito como um lugar de socorro, como uma porta de escape que Abraão vai buscar no Egito. Ele vê no Egito um lugar, uma possibilidade de escape para aquela dificuldade que ele estava enfrentando. E aí depois vem o povo israelita. Então, depois de passar algum período, vem quando os irmãos de José vendem José para como escravo, e José vai para o Egito. E aí Deus manda 7 anos de abundância, e depois vem 7 anos de fome. E onde que aquele povo vai, a família de José, vai buscar comida? Onde era que tinha comida? Através da administração de José,
da sabedoria que Deus deu a José, só tinha comida no Egito. Então, a família, né, de José desce, o pai de José, juntamente com seus irmãos, desce e vai ao Egito procurar comida. E aí nós já podemos ver a segunda porta de escape da nação, porque foi passando de geração em geração que se tornou uma nação, né? Aquela população foi crescendo e se tornou uma nação, a nação israelita. E aí nós vemos aí a segunda porta de escape, o Egito. Em toda a terra, em todas as regiões havia fome, porque foram 7 anos de abundância. E nenhuma nação se preparou. Mas aquela nação que muitos hoje olham e vê como algo ruim, como um lugar ruim, aquela nação era uma nação que Deus tinha levantado um servo dele, um filho dele, para que pudesse administrar aquela nação de uma maneira que tivesse comida, que tivesse fartura. E Deus trabalhou ali, naquele lugar que às vezes a gente não entende. Mas o porquê? Deus não poderia ter feito José voltar? Deus não poderia talvez ter feito com que, se era para ele trabalhar na vida de José, José voltasse à sua terra e fizesse com que a sua terra tivesse comida, tivesse fartura? Mas nós não temos uma coisa que logo que eu era nova convertida, há poucos dias, um irmão me falou uma coisa muito importante. Nós não temos que entender Deus, o trabalhar de Deus, nós temos que obedecer. Porque se a gente ficar querendo entender o trabalhar de Deus, às vezes a gente vai morrer sem entender. A gente vai perder tempo querendo entender algo que não é para ser entendido, mas que é para obedecer. E nós temos que obedecer ao Senhor. Então, Deus levanta José ali na nação egípcia, e enquanto toda a terra havia fome, no Egito havia fartura. E nós podemos ver também já o nascimento de Jesus, já no Novo Testamento, que quando Jesus nasce, no Evangelho de Mateus, o que é que Deus fala? Quando o rei começa, ele ameaça matar todas as crianças. O que é que Deus fala para José e Maria? Desce ao Egito para que Jesus, né, para que salvasse a criança. Olha aqui, Mateus capítulo 2, a partir do versículo 13, diz assim: a fuga para o Egito, a matança dos inocentes. E tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: do Egito chamei o meu filho. Aleluia. Então, muitas vezes nós não entendemos o trabalhar de Deus. Então, nós vemos aí pela terceira vez a porta de escape, que foi o Egito. E Deus mandou que José e Maria descessem para lá com Jesus, porque Herodes tinha ordenado que matasse todas as crianças, por causa de uma promessa. Porque Herodes ouviu falar que nasceria um rei. E ele, muito ganancioso, muito orgulhoso, estava com medo de perder o seu reinado, né? Então, ele sentiu ali uma ameaça e ele falou: vamos matar todos os meninos, matar todos os inocentes, para que não cresça nenhum rei, que ele não sabia quem que era. Então, para que ninguém tome o meu lugar. E então, nós vemos aqui que o Senhor trabalha de uma forma diferente, de uma maneira especial, que nós não entendemos às vezes. Mas Deus está trabalhando. E Ele está aqui falando sobre o resgate de Israel. Muitas vezes Deus quer nos resgatar de algo. Deus quer resgatar um parente nosso, um pai, um amigo, irmão, primo, alguém da nossa família. E Deus está trabalhando. E as lutas vêm, as adversidades vêm. E às vezes a gente olha e vê que a pessoa está num lugar que a gente pensa não era para estar ali. Ou a gente não entende o porquê que acontece, por que aquilo está acontecendo. Mas tudo é um trabalhar de Deus.
Então, em todos os momentos, em todas as situações, Deus está conosco. Aqui ele diz, olha, não temas, porque eu estou contigo. Trarei a tua semente desde o Oriente e te ajuntarei desde o Ocidente. Então, Deus tem sempre falado conosco para nós não temermos. Mas, às vezes, nós, na nossa fraqueza humana, nós temos medo, nós tememos. Aqui o versículo 11 diz assim, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então, Deus é o Senhor, Deus está agindo. O versículo 13 diz, ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Foi o que eu estava falando anteriormente. Quem pode impedir o modo, quem pode querer entender o agir, o trabalhar de Deus para que nós venhamos tentar mudar as coisas? Quando Deus ele fecha uma porta, só Ele abre. Quando Deus quer trabalhar na vida de alguém, quando Deus quer tratar na vida de alguém, tem o tempo de tratamento, tem o tempo de trabalhar na vida dele. Porque a Bíblia fala que nós somos provados, nós não somos tentados, porque a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém, mas Ele prova. Tem pessoas que dizem que Deus não prova, mas Deus prova porque está na Bíblia, está escrito que Deus prova. Então, Deus prova, Deus nos prova. E às vezes Deus está trabalhando, Deus está tratando algo em nós que nós precisamos aprender. Deus nos coloca em desertos, Deus nos coloca em situações difíceis, seja na vida financeira, seja na saúde. Às vezes Deus nos coloca em situações para que Ele possa nos provar, para ver até onde nós suportaremos. Igual Ele fez com Abraão. Será que Deus não conhecia, Deus não sabia o sentimento de Abraão? Abraão não tinha filhos, já, quando foram ter filhos já estavam já na idade avançada, a ponto de que quando Sara recebeu a promessa, ela riu, porque ela duvidou, ela pensou, poderei eu gerar ainda sendo velha? Poderei ter deleite para o meu filho? Pode meu ventre se abrir, né? Como poderia ela gerar sendo idosa já estando na idade avançada? E aí Abraão tem um único filho, e esse único filho Deus pede para ele em sacrifício. E Abraão sobe e leva Isaque, seu único filho, para ser sacrificado. Mas Deus conhecia o coração de Abraão, Deus sabia que ele, como um pai, ele estava aflito, porque provavelmente ele deve ter pensado, Senhor, o Senhor não me deu filhos, e quando o Senhor me dá, já me dá na minha velhice, ainda tenho que sacrificá-lo. Mas Abraão obedeceu ao Senhor. Abraão foi e obedeceu ao Senhor. E a prova de fé e obediência, Abraão é conhecido como homem de fé e obediência. E a prova de fé e obediência de Abraão ficou como exemplo para todos nós. E Deus falou a Abraão, não faça nenhum mal ao teu filho. Deus estava provando a Abraão. E aqui o período difícil que a nação israelita estava passando era com a Babilônia. Aqui o versículo 14 ele diz, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei inimigos contra a Babilônia, e a todos farei descer como fugitivos, isto é, os caldeus, com navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, Santo, Criador de Israel, vosso Rei. Assim diz o Senhor, que o que preparou no mar um caminho. Aqui faz referência a quando Moisés clamava ao Senhor, que Deus disse, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E quando Moisés, eles chegaram ali, que tocou as águas, abriu aquele caminho no meio do mar, que foi quando foi a fuga do povo do Egito. Assim diz o Senhor, aquele que preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Que houve um momento também em que os rios se abriram, o rio se abriu para que o profeta passasse. Então Deus, ele é um Deus que abre caminhos no meio do mar, ele é um Deus que abre uma vereda em águas impetuosas, ele é um Deus que trabalha nas tempestades, naquele momento em que nós pensamos que nós estávamos sozinhos. Então, como eu comecei no início do vídeo falando sobre o Egito, então há momentos que é para estarmos no Egito, mas há momentos em que o Egito foi uma porta de escape, foi um lugar para conservação de vidas, e há um momento de sair daquele lugar.
como chegou o momento em que desceu a família de José, que foi para o Egito, que não morreu de fome, não pereceu com a fome. Lá foi um lugar de salvação, lá foi um lugar de restauração, lá foi um lugar de perdão. No Egito foi um lugar de reconhecimento, porque os irmãos de José reconheceram ali tudo que Deus fez na vida dele. E José falava dos sonhos que ele tinha para os seus irmãos. Os irmãos duvidavam, os irmãos ficavam com raiva de José. E lá no Egito foi um lugar de restauração, lá foi um lugar de perdão, lá foi um lugar de reconstrução e salvação de vidas. Mas chegou o momento daquele povo sair. E no momento, antes que eles saíssem, eles passaram por algumas dificuldades. Às vezes nós temos oscilações nas nossas vidas, nós temos altos e baixos. Às vezes tem algo que tá bom, aí de repente tem algo que tá ruim. Mas o Senhor, Ele quer nos resgatar. O Senhor, Ele quer nos tratar. Às vezes o Senhor nos coloca em uma posição, em um lugar em que nós estamos bem, mas de repente começa a vir as lutas, as dificuldades. E há momentos em meio dessas lutas que é para nós continuarmos naquele lugar. Mas há momentos que é para a gente sair daquele lugar. Deus está trabalhando em nós para que nós possamos sair. Assim aconteceu com a nação israelita. A nação israelita, ela saiu daquele lugar de onde eles estavam, que eles estavam bem, mas com o passar do tempo eles cresceram muito. E ali não era a promessa de Deus. O Egito não era a terra prometida. Eles precisavam ir até a terra prometida, sair daquele lugar que foi a primeira porta de escape. E eles saíram, eles foram para a terra prometida, para o lugar onde Deus havia prometido. Mas para que eles chegassem até aquele lugar onde Deus havia prometido, eles cresceram. Os anos se passaram. Os egípcios se esqueceram de José. Foram vindo novos reis, né? Novos faraós foram vindo. E aquele povo, de um povo que estava ali num lugar, de uma porta de escape, passou a ser um povo escravo. Aquele povo passou a sofrer. Aquele povo estava ali sendo humilhado, sendo cativo na mão dos egípcios. Até que chega um momento que Deus fala para Moisés: tem ouvido o clamor, tem ouvido o gemido do meu povo no Egito. E Deus levanta Moisés para tirar os filhos dele do Egito. Assim como Deus tem levantado pessoas para nos ajudar, pessoas para caminhar conosco, Deus coloca pessoas ao nosso lado para que nós possamos caminhar, para que nós não venhamos desistir, para que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós nos levantemos, nós estamos caminhando, que nós não nos entregamos às dificuldades da vida, às adversidades. Deus levanta Moisés, Deus tira aquele povo do Egito para que eles possam receber, para que eles possam ir morar na terra que Deus havia prometido. Porque o Egito não era o lugar para que eles permanecessem. Tanto que é um lugar de restauração que diz aqui o versículo 18: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, aquele lugar onde parece que não tem caminho, onde parece que não tem saída, aquele deserto, Deus abre um caminho no meio do deserto. Deus coloca rios no ermo. Aquele lugar de secura, aquele lugar de luta, aquele lugar de adversidade. Aqui diz a palavra do Senhor: os animais do campo me servirão, os dragões e os filhos do avestruz, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Nós somos eleitos do Senhor. Nós somos eleitos, nós somos povo do Senhor. E independente das dificuldades que nós temos passado, Deus está conosco. Aqui no versículo 22, Deus ele faz uma lembrança de como o povo abandonou o Senhor. Porque teve aquele momento também de abandono, que o povo se esquece de Deus, vira as costas para o Senhor. Aqui, versículo 22, ele fala: contudo, não me invocaste a mim, ó Jacó, mas te cansaste de mim, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te fiz servir com ofertas,
nem te fadiguei com incenso. Não me compraste por dinheiro, nem cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me encheste, mas deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades, porque houve um momento que aquele povo escolhido, aquele povo eleito do Senhor, no momento de fraqueza, no momento de dificuldade, eles se voltaram contra Deus. A nação israelita, houve um momento em que essa nação eleita, escolhida do Senhor, que era para buscar o Senhor, eles sacrificavam os seus filhos, as crianças que ainda estavam amamentando, a um Deus chamado Moloque. E como era o sacrifício? Eles jogavam seus filhos vivos no fogo, em uma fogueira. Houve um momento em que aquele povo se esqueceu de Deus. E há muitos momentos nas nossas vidas em que nós nos esquecemos do Senhor. Às vezes é um momento para nós nos aproximarmos de Deus, para buscarmos mais a Deus e nós viramos as costas para Deus. Geralmente é nos momentos em que está tudo bem. É quando nós esquecemos do Senhor. Não é diferente, a nação israelita era assim. Nós podemos ver lá no livro de Juízes. Quando estava tudo bem, a nação se esquecia de Deus. Mas de repente, quando chegava um rei maldoso, um rei que oprimia, ou um rei de outra nação que levantava uma guerra, e aquele povo se lembrava de Deus. E eles buscavam a Deus. E Deus os ouvia. Não estou aqui dizendo que nós temos que ter essa vida oscilante. O propósito é que nós venhamos lembrar do Senhor o tempo todo. No tempo de bonança, assim como no tempo das adversidades. Que nós não venhamos esquecer de Deus. Porque Deus, Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Ele é a rocha eterna em quem nós devemos estar afirmados, em quem nós devemos construir a nossa casa, nessa rocha e não na areia. Mas aqui no versículo 25, diz assim: eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, me não lembro. Então Deus, Ele tem promessa de restauração, não importa o lugar onde você esteja. Se você estiver num lugar que você compara com o Egito, Deus, Ele vai te tirar. Se for para você sair deste lugar, se for para você ir para outro lugar, Deus, Ele vai te tirar. Às vezes, como eu disse no início, às vezes nós passamos por provas que nós temos que sair daquele lugar. E às vezes nós não temos que sair, nós apenas vamos amadurecer ali. É para um crescimento maior. É para uma mudança de vida. É para algo que o Senhor quer trabalhar em nós. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Que Ele possa nos fortalecer cada dia mais na presença dEle. Que diante das dificuldades, das adversidades da vida, quando nós passarmos pelas águas, nós saberemos que o Senhor está conosco. Quando nós passarmos pelos rios, nós não vamos submergir. Quando nós passarmos pelo fogo, nós não vamos sentir queimando, que a chama não arderá em nós. Nós não seremos queimados, nós não seremos apagados. Nós não viraremos cinza, mas nós vamos voltar fortalecidos no Senhor, fortalecidos na graça de Deus. Quando passarmos pelas águas, quando passarmos pelos rios, quando passarmos pelo fogo, porque todos nós temos momentos de dificuldade, mas o Senhor não nos abandona. E depois que passa a dificuldade, que passa a adversidade, nós nos perguntamos como que eu cheguei até aqui. E nós vamos nos lembrar que não chegamos a lugar nenhum sozinhos, mas que o Senhor nos sustentou, o Senhor nos carregou, porque a palavra dele diz que o jugo dele é suave, que o fardo é leve. Ou seja, nós vamos passar por dificuldade, nós vamos passar por adversidade, mas o Senhor nos sustenta. Amém? Deus abençoe.